Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do PSD. Faz favor. Terminava referindo que há pouco o deputado Sérgio Oliva deixava a pergunta do tempo de resposta do 112. Nós já durante esta audição, o Grupo Parlamentar do PSD fez uma chamada para o Serviço 112. É evidente que ficamos todos, porque representamos, como referiu bem aqui, e também a Sra. Presidente, representamos os eleitores e os cidadãos. Preocupa-nos e muito nos agrada que o tempo de resposta tenha chegado aos 5 segundos recomendados pelo Tribunal de Contas e pela média europeia. No entanto, desde o primeiro toque até serem atendidos esta chamada que nós fizemos agora, decorreram 14 segundos. E, portanto, mais até do que tinha sido indicado pelo relatório do Tribunal de Contas. Evidentemente que é um exemplo, é meramente exemplificativo, mas meramente exemplificativo para deixar esta questão que nos parece que deve ser a questão que mais preocupa os utentes, que é 9 segundos de diferença, portanto, entre os 5 segundos e os 14 segundos, desde o primeiro toque até ao atendimento efetivo, podem, de facto, fazer a diferença na vida ou na morte de um cidadão que contacte o INEM. Qual é o mecanismo que têm, desde logo, para garantir que isto acontece, como é que acontece e, tendo-nos acontecido agora, se devemos fiar-nos nos novos dados que nos dizem que já estão a demorar 5 segundos ou se devemos acreditar ainda na auditoria do Tribunal de Contas que diz que, de facto, demoram entre 12 a 13 segundos. Obrigada. Um esclarecimento importante para a Sra. Deputada do PSD. Quando nós, qualquer um, e importante porque representa efetivamente o cidadão e esta mensagem tem que lá chegar de qualquer maneira, quando ligamos 112, qualquer um de nós, não é atendido pelo INEM, é atendido pela polícia. A chamada 112 é primariamente atendida pela central da PSP. Portanto, os meus tempos só podem começar a partir da minha responsabilidade. E é depois da PSP. Porque, reparem, o número 112 é um número europeu de emergência. O que significa que se eu estiver a ser assaltado, eu ligo 112. E não preciso que o INEM me atenda. Eu preciso de um polícia. Se eu tiver um incêndio, eu ligo 112. Só depois de triada muito rapidamente pela central 112 da PSP, é que a chamada é transferida para o INEM. E é a partir daí que começa a nossa cota-parte de responsabilidade, que é grande e que estamos a melhorar. Agora, não podemos confundir 112 com INEM. É um erro, é um erro clássico, é um erro habitual, é enraizado na cultura do povo, mas temos que alterar. O 112 não é o INEM. 112 é o número europeu de emergência e as centrais 112 estão a cargo da PSP. Foi aqui dito, quem sou eu para julgar, mas que chamadas falsas para o 112 constituem eventualmente um ilícito, eventualmente um crime. Como não é tratado neste fórum, não irei falar sobre isso.